Olá, galera. Hoje vamos falar na aula do curso do WhatsApp, parte teórica, aula 42 hoje, né? Capítulo 42, XL2 aí no algarismo romanos. Classificação dos instrumentos. Os instrumentos musicais se classificam de acordo com a maneira como é produzido o som em três grupos. Primeiro, instrumentos de corda. O som resulta da vibração de uma corda. Exemplo, violino. Instrumentos de sopro. O som resulta também na vibração do ar soprado em um tubo. Exemplo, a flauta. Terceiro, instrumentos de percussão. O som resulta de uma batida em uma superfície elástica. Exemplo, o tambor. Cada um desses grupos se subdivide em grupos menores. Instrumentos de corda, conforme a maneira como se faz vibrar a corda, eles se chamam instrumento de corda ficcionada. A corda é esfregada com um arco, por isso esses instrumentos são também chamados de arco, instrumentos de arco. São também os seguintes, os mais agudos ao mais grave: violino, viola, violoncelo e contrabaixo. Então aqui estão as fotos. Violino, viola, violoncelo e contrabaixo. Vamos lá. Continuando. Então, vamos lá. Instrumentos de cordas dedilhada. Instrumento de corda dedilhado, né? São esses aqui, ó. A corda é posta a vibrar pelos dedos do executante. Exemplo: harpa, lira, cítara, alaúde, violão, viola, caipira, bandolim, guitarra, cavaquinho, banjo, etc. Então esses aí são instrumentos de corda dedilhada. Também se inclui nesse grupo o clavicórdio, um dos percussores do piano, no qual os martelos munidos de uma pena de pássaros tangem as cordas em vez de batê-las. C. Instrumentos de corda percutida. A corda é batida por meio de martelos de madeira. É o que acontece no piano, em que os martelos são acionados por mecanismo de teclado. Vamos lá, continuando. Instrumentos de sopro, de acordo com o material que são feitos, subdivide-se em instrumentos de sopro de madeira, flauta, flautim, ou piccolo, oboé, corno inglês, clarineta, fagote, contrafagote, saxofone, etc. Aí tá. Continuando. Alguns desses instrumentos, como a flauta e o saxofone, são construídos de metal, mas por tradição são chamados de madeira. Instrumentos de sopro de metal: corneta, trombeta, trompa, trombone, tuba, bombardino, etc. Aí tá aí as fotos, os desenhos, né? Uma classificação mais científica dos instrumentos de sopro subdivide-se em instrumentos de boca e de palheta e de bocal. Para este compêndio, porém, é suficiente a classificação dada no texto. Tuba, bombardino. O órgão e o harmônio também são instrumentos de sopro, são chamados instrumentos de sopro polífonos, porque podem emitir várias notas simultaneamente, enquanto que os demais instrumentos de sopros se denominam homófonos, porque só podem emitir uma nota de cada vez. Instrumento de percussão. Conforme o material de que são feitos, subdivide-se em instrumentos de membrana elástica e som. O som resulta de batidas numa membrana esticada, etc. Tímpano, bombo, pandeiro, tambor, tamborim, etc. Tímpano, bombo, pandeiro, tambor.
Deste grupo, somente o tímpano emite sons determinados. Os demais produzem sons indeterminados. A liga não tem a híbrida, né? Aquela 10.2. Continuando. Corpos duros sonoros são feitos de madeira ou metal. Alguns produzem sons determinados, xilofone, marimba, celesta, etc. Tá, vamos ligar aqui no pra ele, tá bom? Aí você viu, né? Continuando. Outros produzem sons indeterminados, castanhola, prato, triângulo, gongo, tantã, etc. Então lá, outro aqui, ó, gongo. No Brasil existem vários instrumentos de percussão típicos: agogô, reco-reco, chocalho, cuíca, etc. O artigo 187. Conjunto de câmera é o agrupamento de 2 até aproximadamente 9 instrumentos iguais ou diferentes. Música de câmera é a música escrita para conjunto de câmera. O conjunto de câmera e a música para ele escrita recebem seguintes nomes, de acordo com o número de instrumentos: duo, trio, quarteto, quinteto, sexteto, septeto, octeto e noneto. Orquestra de câmara é o agrupamento de 10 até 25 ou 30 instrumentos. Um agrupamento maior do que esse dá-se uma orquestra sinfônica cujo número de executantes pode variar de 30 até